Agora nós vamos fazer o resumo do terceiro módulo do livro de Atos. Obrigado, Augusto. E vou fazer o capítulo 21 ao 28. Capítulo 21. Seguindo seus objetivos de chegar a Jerusalém, Paulo continua a viagem, passando por várias cidades. Ele testemunha a respeito de Jesus Cristo e fortalece os irmãos. De agora em diante, Paulo sabia que ele aguardava em Jerusalém. Os irmãos tentaram persuadi-lo a não ir, mas ele, cheio do Espírito Santo, declarou que estava disposto até morrer, e morrer por Jesus em Jerusalém. Quando os 7 dias do voto estavam terminando, Paulo foi visto pelos judeus. Eles iniciaram uma grande tumulto, expulsaram os apóstolos dos lugares, começaram a agredi-lo e fizeram até que chegou o comandante da guarda, a tropa chegou, cercou Paulo e carregando levaram preso. No capítulo 22, quando Paulo estava em relativa segurança, o comandante lhe permitiu falar com a multidão e ele se dirigiu a ela em aramaico, e dessa forma conseguiu o absoluto silêncio. No seu discurso, Paulo falou sobre como se comportava antes perseguindo a igreja e a forma como Jesus Cristo lhe apareceu no caminho e quais as instruções que ele deu. O apóstolo conta como encontrou o mundo, a sua vida e as suas convicções de agora em diante. Ele apresenta a Jesus como Messias, porque de fato ele é. O comandante ordenou que Paulo fosse levado e açoitado até que se descobrisse porque o povo odiava tanto. No capítulo 23, o Sinédrio, sabendo que estava diante dos fariseus e seduziu, Paulo declara que os fariseus estão sendo julgados por causa das suas esperanças na ressurreição dos mortos. Isso provoca um grande alvoroço no ambiente, de forma que Paulo teve de novamente se retirado do lugar. Quando Paulo chega a Cesárea e junto com ele a carta ao governador, leu e decidiu manter o apóstolo sob custódia até que os acusadores chegassem. No capítulo 24, o sumo sacerdote Ananias, ao apresentar a sua acusação, disse que Paulo estava perturbando todos o mundo e disse que ele era o principal líder da seita que ele chamava de Caminho. Eles disseram também que Paulo havia profanado o templo e blasfemado contra a lei de Moisés e contra Deus. No capítulo 25, em mais uma tentativa de incriminar Paulo, juntamente os judeus procuraram o novo governador Festo, apresentando acusação contra Paulo. A atenção dele era que Paulo fosse transferido para Jerusalém, julgado ali por ele, mas o governador não aceitou o pedido deles. Em vez disso, Paulo fez uso da sua cidadania romana e apela para César. Isso significa que ele queria ser julgado pelo imperador na capital do império, isto é, Roma. No capítulo 26, quando recebeu a permissão para falar, Paulo deu graça por estar diante de um rei que conhecia a lei e os profetas. Em seguida, o apóstolo disse ao rei, diante de tudo que estava sendo julgado, por causa da sua esperança nas profecias acerca do Messias prometido. Confortado, Agripa perguntou, você acha que em tão pouco tempo pode convencer-me a tornar-me cristão? Paulo responde, em pouco ou em muito tempo, peço a Deus que não apenas tu, mas todos os que ouvem
me ouve, se torne como eu, porém se estratagema. Após ouvir a defesa de Paulo, o rei chega à conclusão de ele era inocente, mas o fato de ter apelado a César impediu de ser libertado. No capítulo 27, o apóstolo, após ser ouvido pelo rei Agripa, Paulo é transferido por escolta romana para a Itália, e ali ele deveria comparecer diante do imperador. Devido a várias ocorrências e a partida dele atrasou, com isso o tempo de navegação ficou perigoso. O próprio Paulo, que conhecia bem o trajeto, advertiu que eles não partissem, mas aguardassem até que o tempo estivesse favorável. O comandante, entretanto, não deu ouvido a Paulo e partiu. O resultado é que eles foram apanhados pela tempestade e só não morreram, porque Deus conservou a todos por causa de Paulo. Após a mensagem de Paulo, eles se sentiram animados, alimentados e com vontade de viver. Aliviaram o navio para que eles pudessem navegar mais rápido e sofreu menos com a tempestade, sofrer menos com a tempestade. Como é bom ter um cristão cheio do Espírito Santo por perto. Mesmo em momento de catástrofe, ele ouve a Deus e consegue transmitir a mensagem de encorajamento. No capítulo 28, ao desembarcar na ilha chamada Marta, eles procuraram fazer uma fogueira. Isto é porque chovia e fazia muito frio. Enquanto apanhava os gravetos, uma cobra venenosa mordeu Paulo e ele, sacudindo a mão, atirou ela no fogo. Todos ficaram abismados com tamanha mais sorte, mas com alguém que havia acabado de escapar de um naufrágio podia ser mordido por uma cobra venenosa. Assim eles aguardaram Paulo inchar e morrer. Muito tempo se passou que Paulo não sentiu absolutamente nada, cumprindo-se assim a palavra dita pelo Senhor Jesus: estes sinais acompanharão, e os que crê em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpente, e a serpente algumas venenosas, mortal, e não lhe fará mal nenhum. Empunharão as mãos sobre os doentes, e esses ficarão curados. Marcos 16, 17, 18. Chegando em Roma, Paulo recebeu autorização para morar em sua própria casa, sendo guardado por um soldado romano. Dessa forma ele pôde receber vários irmãos em sua casa e ser cuidado por eles. O próprio Deus, para a vida de Paulo em Roma, estava se cumprindo. O apóstolo pregava abertamente o reino de Deus, impunha fronteiras do Evangelho na capital do mundo. A tradição da igreja registra que Paulo chegou a ser surdo desse encarceramento. As provas e a acusação contra ele acabaram e não sendo suficiente para manter preso. O que, enfim, aprendemos com é que devemos ser reflexo do Espírito Santo, devemos ler a Bíblia, viver em comunidade, ser testemunha absoluta na oração, praticar a caridade, sobretudo com os mais necessitados, formando uma igreja alegre, fiel ao projeto de Jesus Cristo na nossa missão e os amigos e amigas de Deus hoje. Agradecer com você.